Boa noite a você que nos acompanha aqui no Facebook do Serra em Pauta, site voltado à cobertura política da região. Eu sou o jornalista Ariel Rossi Grifante e hoje teremos a 8ª entrevista da série de lives com os candidatos a prefeito de Caxias do Sul, que são realizadas em conjunto com o jornalista André Tages. O entrevistado de hoje é o candidato Renato Toigo, de 69 anos, do PSL. Empresário da área contábil e ex-professor universitário, Toigo já participou de 3 eleições. Filiado ao PP, o Partido Progressista, concorreu a vereador em 1992 e a deputado federal em 1998. Em 2018, já pelo PSL, voltou a buscar uma vaga na Câmara Federal, não se elegendo. O partido conta com o também empresário Nilvo Bertola como concorrente a vice-prefeito. Na próxima 1 hora, tempo igualmente concedido a todos os candidatos, conversaremos com Renato Toigo e este vídeo será disponibilizado a seguir aqui na página do Serra em Pauta no Facebook. Também no Instagram, no Twitter e no serraempauta.com você pode conferir os nossos conteúdos da cobertura eleitoral com reportagens sobre os candidatos, as campanhas e os planos de governo de todos os concorrentes à Prefeitura de Caxias do Sul. Boa noite, candidato Renato Toigo. Muito obrigado por aceitar o nosso convite e estar conversando esta noite conosco. Boa noite, Ariel. Boa noite, André. É uma satisfação muito grande falar com vocês nessa live e também agradecer o convite que os senhores fizeram para que a gente possa expor alguma coisa a mais do nosso projeto de governo. Boa noite, candidato Ariel e a quem nos acompanha aqui pelo Facebook do Serra em Pauta. Candidato, a gente tem 1 hora de entrevista. Nos primeiros 20, 25 minutos serão dedicados a perguntas de contexto político de sua candidatura e no restante de perguntas sobre o seu plano de governo. E a primeira pergunta, já inicio com ela, a sua candidatura foi a última a se confirmar no final do prazo das convenções, no dia 16 de setembro. Por que o senhor resolveu concorrer, em vez de compor aliança como candidato a vice, em uma chapa mais robusta, e como estava sendo cogitado? Inicialmente nós tínhamos sim a pretensão de fazermos uma coligação com o PSDB e outros partidos, mas o PSDB na cabeça. E como Brasília veio uma determinação de não fazermos coligação com o PSDB, nós começamos uma tratativa com o MDB, que seria o partido líder de uma coligação. Essa coligação não nos agradou, pelo fato de a gente ter um pensamento diferente ou divergente do que foi nos apresentado. E também não foi nos dado o devido valor que nós faríamos a coligação se tivéssemos a composição na majoritária como vice-prefeito. Não havendo essa possibilidade, o partido achou por bem colocar uma candidatura única em Caxias do Sul. E aí me convidou, disse, olha, tu é a pessoa de Caxias do Sul que tem votos no nosso partido, fez quase 12 mil votos para deputado federal, então tu deverias assumir a candidatura a prefeito. Atendendo um chamado do partido e vendo a necessidade de apresentar mais uma opção de direita para o pleito de Caxias do Sul, aceitamos esse convite, ou essa, digamos, até determinação do partido, para concorrermos, sim, à Prefeitura de Caxias do Sul. Esse foi o objetivo de nós termos feito uma chapa única em Caxias do Sul pelo PSL 17. Candidato, o PSL foi o partido pelo qual o presidente Jair Bolsonaro se elegeu em 2018, mas que ainda no primeiro ano de governo ele se retirou da sigla. Em entrevista ao serraempauta.com, publicada em 9 de outubro, o senhor afirma ser de direita independente das ideias de Bolsonaro e que a popularidade do presidente pode ajudá-lo nessa eleição, mas não seria o que mais influenciaria o eleitorado local. O senhor acha que o eleitor ainda associa o PSL a Bolsonaro
E quais seriam as ideias do presidente das quais o senhor se diz independente? Eu acho que o Bolsonaro tem ainda uma grande popularidade. O governo dele é um governo bem possante, com argumentos interessantes para a população, tem feito muitos atos em benefício de toda a população do Brasil, e sim, ele vai nos ajudar na eleição, no momento em que afirmarmos que o presidente Bolsonaro, embora tenha saído do partido, o PSL é o partido mais próximo dele. Ele não tem outro partido mais próximo senão o PSL. E o PSL auxiliou o Bolsonaro a se eleger. Então, isso fará com que a gente tenha condições de dizer o seguinte: somos do PSL o partido que elegeu o Bolsonaro. Temos ideias bem parecidas com a do Bolsonaro, de fazer com que a população participe do nosso governo, de olhar para os mais pobres, para a população mais necessitada, né? E embora haja também alguns pontos que a gente possa dizer o seguinte: se eu estivesse no lugar do presidente Bolsonaro, teria feito alguma coisa diferente. Mas isso não dá o demérito ao presidente e às ações que ele está implantando no seu governo. Candidato, nessa mesma entrevista citada pelo Ariel, o senhor disse, abre aspas, que não quer a mesmice e a continuidade de governos anteriores. O que o senhor pretende fazer de diferente desses governos que administraram a cidade? Uma das principais metas nossas é não querer ser um prefeito ou um político à procura de emprego. Nós não somos políticos profissionais, nós temos o nosso rendimento, temos o nosso emprego. Se chegarmos à prefeitura, o nosso rendimento será menor, o salário do prefeito será menor do que recebemos hoje. E a mesmice que se entende é que as pessoas, muitas pessoas que estão candidatas hoje, muitos querem efetivamente um emprego. Ou, se não conseguirem esse cargo público, irão buscar outro, em outro lugar. E isso é a mesmice, ou seja, sempre as mesmas pessoas fazendo as mesmas coisas ou procurando se amparar se amparar com um cargo público para poder sobreviver. Isso não nos é simpático, nós não queremos isso, e as pessoas que pensam assim, no momento que se conseguem o cargo, esquecem todas as promessas que fizeram e até promessas mirabolantes que sabem hoje que não vão poder cumprir. Candidato, em outra entrevista à imprensa de Caxias do Sul essa semana, um outro veículo, o senhor afirmou que esta será sua última candidatura, inclusive por um compromisso familiar, e que se não for eleito prefeito, não vai participar do próximo governo. Porém, na mesma ocasião, o senhor revelou que chegou a ser convidado para ser secretário municipal no caso de uma composição de segundo turno. Se isso ocorreu durante a campanha, o senhor não considera ofensiva essa precipitação de um convite por parte de adversários antes mesmo de haver um resultado de primeiro turno? E caso chegue ao segundo turno, qual será a sua política de composição de alianças para essa etapa da eleição? Bom, a sua pergunta deve ser respondida em 3 etapas. Na primeira etapa, sim, eu não gostaria, não pretendo mais me candidatar a cargo público nenhum, até pela minha idade avançada, 69 anos, daqui a 4 anos eu vou estar com 73 anos, eu acho que está na hora de parar. Então, não pretendo seguir na política com uma nova empreitada de fazer uma nova campanha política. O segundo ponto que tu colocaste é que eu recebi convite para compor uma secretaria de outros partidos, no caso de uma coligação para segundo turno. Então, eu devo esclarecer bem que eu não recebi, ninguém me ofereceu secretaria e eu não gostaria de participar do governo de quem quer que fosse.
estaria disposto a colaborar com o governo, mas não em cargos algum, muito menos em cargo de primeiro escalão. Se um dos candidatos que estão aí for eleito, eu posso sim colaborar, mas veladamente, não assumindo cargo nenhum. Essa é a minha posição. E o terceiro ponto, que se tu pudesse me recordar, seria... O senhor chegando ao segundo turno, candidato, qual seria a sua política de composição de alianças? Olha, a minha política de composição de aliança para o segundo turno poderia ser feito com algum candidato de direita que feche com o nosso pensamento, que tenha uma ideia ou que tenha uma ideologia igual à nossa, e colocaria à disposição alguns dos nossos vereadores, nós temos um elenco muito bom de vereadores, para participar do governo, caso esse governo solicitasse. Mas digo o seguinte, nosso apoio a um candidato de direita no segundo turno não vai ficar atrelado a querer assumir qualquer tipo de cargo. Candidato, a cidade tem pelo menos 4 candidaturas colocadas como candidaturas com apoio, que contam com apoio do presidente Jair Bolsonaro, são simpáticas ao presidente Jair Bolsonaro. Como é que é disputar esse eleitorado com esses outros candidatos? Eu penso que a candidatura mais legítima vinculada ao governo Bolsonaro é a nossa do PSL 17, o 17 que elegeu o Bolsonaro. No entanto, também penso que todos os partidos de direita que estão alinhados com a família, com a sociedade, com pontos importantes que o governo Bolsonaro traçou como no momento em que fez o seu plano de governo, no momento que ele divulgou a sua candidatura, todas essas pessoas também, ou esses partidos, ou esses candidatos, podem sim se valer do presidente, dizendo, eu apoio o presidente porque ele fecha com as minhas ideias. No entanto, eu repito que o partido mais próximo de Bolsonaro, e se tivermos que ter um partido efetivamente representando o Bolsonaro em Caxias do Sul, é o nosso partido PSL 17. Candidato... Sim, André? Por favor, Ariel. Alô? Sim. Obrigado, então, por essa primeira parte, candidato. O senhor até respondeu bem objetivamente, estamos com bastante tempo disponível agora para falarmos das propostas do seu plano de governo, que o nosso objetivo é municiar o eleitor de informação qualificada para que ele tome a sua decisão da forma mais lúcida possível. Então... eu respondo as perguntas, digamos, bem objetivas, quem diz o Bolsonaro, sem muito mimimi, porque as coisas têm que ser claras, objetivas, e a pessoa que estiver vendo a nossa live vai entender que não adianta conversar muito ou falar muito e não ser objetivo no assunto ou responder a pergunta que efetivamente foi formulada. Certo. Candidato, a gente faz agora uma virada, então, agora, e parte para essa segunda rodada de perguntas, e aí são rodadas de perguntas que tratam sobre, que estão no seu plano de governo, e outras que não estão e que nós gostaríamos, são assuntos da cidade, são assuntos que a gente tem abordado a todos os outros entrevistados, e a primeira pergunta é sobre gestão. O senhor tem como mote de sua campanha que pretende fazer um governo inteligente. O que seria, na prática, a aplicação desse conceito e como é que o senhor pretende modernizar o sistema de gestão com a implantação de novos mecanismos tecnológicos e, por fim, de que forma isso estaria ligado com a redução da prefeitura? Bom, primeiro lugar, nós temos que entender que o nosso plano de governo também é um plano de governo bem completo, feito sem muito mimimi, ou seja, foi feito por mim
com a razão do que precisa ser feito e pelos meus vereadores com o coração para quem precisa ser feito. E nós determinamos, ou nós intitulamos esse plano de governo como um governo inteligente. Ou seja, o que é um governo inteligente? O governo inteligente, ele tem que ter medidas eficientes que não gerem custos extraordinários para o orçamento da prefeitura e que tenham grande repercussão para a sociedade, tragam grandes benefícios para a sociedade. Então, só um exemplo de uma medida inteligente é que um orçamento ele tem que ser equilibrado, mas não ser equilibrado com aumento de receita, ele pode ser equilibrado com diminuição de custos. Isso é inteligente. A máquina pública tem que ser diminuída? Sim, tem que ser diminuída. No entanto, a diminuição da máquina pública não pode afetar os serviços públicos que o cidadão precisa. São medidas pequenas que têm grande repercussão. Por exemplo, na segurança, sim, a segurança tem medidas muito mais eficazes do que colocar força policial na rua com metralhadora e veículos. Isso não é fazer segurança. Então, medidas pontuais que vão auxiliar a segurança, que vão auxiliar a saúde, a utilização muito da informática em todos os sentidos, isso é um ponto inteligente, é uma medida inteligente. Se nós pegarmos as empresas ultimamente, quase todas elas, quase sem exceção, como nós temos aí o exemplo dos bancos, que hoje em dia ninguém mais vai numa agência de banco, todo mundo interage com o banco através da internet. Por que não interagir com a prefeitura através da internet? Isso é inteligente. Vejam que esses pontos não demandam um grande investimento, porque a informática, hoje, ela é uma das coisas mais baratas, é muito mais barato colocar 4 câmaras num parque do que cercar o parque, e com muito mais eficiência o controle de segurança de um parque com 4 câmaras. E isso é medida inteligente. São esses pequenos itens com bastante inteligência, com bastante eficiência, que irão fazer de Caxias do Sul uma cidade muito agradável para se viver. A outra questão, Ariel, só para que o candidato possa responder a uma outra questão que foi formulada anteriormente. De que forma está ligado, o seu plano de governo está ligado com a redução de despesas? O senhor que tem experiência na área, a sua experiência profissional é na área contábil, então imagino que também o senhor deva tratar com muito cuidado a questão financeira da prefeitura. Um orçamento público hoje, analisado pelos gestores, ele simplesmente, quando falta dinheiro, o que eles fazem? Vamos aumentar a receita. No entanto, um orçamento de uma empresa particular, já que nós assessoramos micro, pequenas e grandes empresas, a primeira coisa que o gestor faz é pegar a planilha de despesas e verificar quais as despesas que ele tem que cortar para equilibrar o orçamento. Hoje mesmo me questionaram, como é que tu vai, aonde que tu vai buscar receita para equilibrar o orçamento de Caxias do Sul? Eu disse, olha, eu não vou buscar receita porque numa situação dessas, eu sou um contador tributarista, sei quanto o empresário ou a pessoa física, sei qual é o valor do IPTU, do ISS, não há condições de aumentar a receita, mas há condições de diminuir despesas. Então, se nós fizermos isso na iniciativa privada, podemos muito bem fazer também no poder público. Aí passa pelo quê? Alguém vai dizer, não, mas se tu fizer a diminuição de custos desse item, tu vai ter uma redução de 0,5% no orçamento, ou nem isso. Bom, é verdade. Agora, se eu tiver 20 itens de 0,5%, eu tenho 10% de economia no orçamento. E assim,
item a item, secretaria a secretaria, gastos por gastos, sendo analisado e sendo diminuído. Ou seja, diminuímos a máquina pública, consequentemente vamos economizar dinheiro com a máquina pública, consequentemente vamos equilibrar o orçamento, não pelo aumento de receita, mas pela diminuição de despesas. Claro, se houver condições de aumentar a receita sem que o cidadão seja penalizado, sim, vamos fazer, com certeza. Candidato, ainda nesta área da gestão, o seu plano traz entre as propostas a desburocratização da liberação de laudos e alvarás envolvendo construção sustentável de casas e empresas. E também a oferta de desconto no IPTU para casas históricas que forem mantidas em ótimo estado de conservação, nos termos do seu plano de governo. O senhor pode explanar melhor sobre essa proposta no sentido de regulamentação e viabilização delas? Sim, nós temos uma seguinte situação, de que alguém vai pegar um alvará na prefeitura, e eu tive um exemplo essa semana, que o microempreendedor individual foi querer se regularizar, com meia hora de trabalho no computador, ele conseguiu ser o CNPJ. Foi na prefeitura, conseguiu o alvará, pediram IPTU, do terreno, pediram mais isso, pediram mais aquilo, e disseram que ia demorar 15 dias para o alvará desse microempreendedor individual ficar pronto, né? Imagina uma empresa maior. Então, isso não pode acontecer na prefeitura, não pode acontecer, não vai acontecer no meu governo. O empreendedor vai chegar na prefeitura e pedir o seu alvará. Se tiver que ir no alvará, na Secretaria de Saúde, na Secretaria de Segurança, já vai entrar concomitantemente em todas as secretarias. E vai ser dito para ele, você vai ter um prazo de 30 ou 60 dias para trabalhar a partir de hoje. E fique sabendo que durante esse período a fiscalização irá até o seu estabelecimento verificar se está efetivamente regular todas as suas instalações. Eu estou fazendo o quê? Eu estou dizendo para o cara, comece a trabalhar amanhã, porque eu tenho experiência nesse caso que muitos dos meus clientes alugam uma sala, pagam 30 dias de aluguel, 60 dias de aluguel e vai vencer o terceiro aluguel e não conseguiram começar a trabalhar. Então, isso não pode ser. Com referência aos prédios abandonados, aos prédios de interesse históricos de Caxias, eles não podem ser abandonados. Por quê? Porque esses prédios abandonados vão se tornar refúgio de delinquentes. Então, ou a pessoa, se mantiver o prédio histórico tombado pelo patrimônio municipal em perfeitas condições, sim, haverá um desconto referente ao IPTU. Se não conseguir fazer com que esse prédio se mantenha em boas condições, vamos exigir tapumes eficientes desse prédio para que não seja um covil de ladrões ou de delinquentes que se aproveitam desse espaço para fazerem as suas delinquências. Candidato, ainda na questão de estrutura administrativa que o senhor está colocando, o senhor já tem, claro, um plano de reforma no sentido de enxugamento da máquina, composição de secretarias, reordenamento das pastas do primeiro e segundo escalões da prefeitura? Não, eu posso afirmar que ainda não tenho claro esse meu... eu tenho uma ideia de como fazer, certo? Não, do que fazer, mas não tenho uma ideia de como fazer. Para que a gente tenha uma ideia clara de como vai ser feito toda essa redução da máquina administrativa, nós teríamos que ter um grande conhecimento da máquina administrativa, desde o primeiro escalão, o segundo escalão, as pessoas, os auxiliares, quer dizer, nós temos que analisar item por item, a passo, com os pés no chão, para verificar aonde poderemos mexer.
mas com certeza existe possibilidade de mexer. É o mesmo que ocorre com uma empresa. Quando nós entramos numa empresa para fazer assessoria, nós vamos setor por setor verificar o que cada setor faz e o que dá para ser simplificado em cada setor ou cada setor que poderá ser agrupado ao outro. Se nós não fizermos esse apanhado dentro da empresa, nós não temos condições de opinar sobre nada. E na prefeitura é a mesma coisa. Vamos fazer esse apanhado sobre tudo para verificar o que é que pode ser feito e como pode ser feito da forma mais eficiente e de uma forma inteligente. Candidato, atualmente são 18 secretarias no primeiro escalão. Há possibilidade de redução de secretarias, na sua opinião? Na minha opinião, há sim possibilidade de redução de, no mínimo, 2 secretarias. Nós teríamos que reduzir 3 ou 4. Quanto mais secretarias nós pudermos reduzir, melhor. Mas sempre tendo aquela ideia presente de que o cidadão de Caxias não pode ficar à mercê de conseguir um serviço na prefeitura porque o prefeito achou que uma secretaria não tinha um nome bonito e simplesmente eliminou ela. Não. As secretarias vão trabalhar com eficiência para satisfazer as necessidades do cidadão. Aquela secretaria que puder ser agregada a outra ou que puder perder o status de secretaria, porque a sua eficiência não é importante para o poder público, sim, ela será eliminada, será incorporada por outra secretaria ou será simplesmente eliminada. Certo. Candidato, um grande desafio que o próximo prefeito vai enfrentar é a indenização à família Manha Bosco. É um caso que o senhor está bastante a par também. A indenização que a Justiça estabelece, ela está se aproximando para o próximo ano de 1/3 do orçamento projetado do município, que é estimado em 2 bilhões e 400 milhões de reais. Qual a sua proposição para essa situação? Lembrando, só vou contextualizar a quem nos acompanha do que se trata o assunto. A família Manha Bosco doou no final da década de 60 uma área de terras para a instalação da Universidade de Caxias do Sul. Isso acabou não ocorrendo. Essa área passou a ser ocupada por moradias, se constituindo ao longo do tempo numa situação consolidada que hoje forma o bairro 1º de Maio, e os herdeiros da família acionaram a justiça para que o município indenize a família, uma vez que houve um desvio de finalidade da doação. Por favor, então, candidato, a sua solução para esta situação. Aquela área eu conheço bem, porque antes da família Manha Bosco doar para a Universidade de Caxias do Sul, eu ia brincar lá. Era um mato, eu ia colher fungo para minha mãe fazer almoço para nossa família de sete filhos, mais pai e mãe. Então, e conheço bem essa situação, essa história da doação desse imóvel para a Universidade de Caxias do Sul. Só me permita, candidato, o senhor sabe por que a universidade acabou não se instalando lá? A universidade fez um acerto, um acordo com as irmãs que eram proprietárias do imóvel onde hoje tem a reitoria da Universidade de Caxias do Sul, e achou mais interessante esse acordo, que já existia um prédio que poderia ser utilizado pela universidade, e as irmãs, como não tinham mais interesse em permanecer em Caxias, deixaram esse prédio para a universidade. E aí, claro, com um acordo entre o clero, as irmãs e a universidade, foi mais interessante pegar isso que já existia do que construir do zero um novo prédio para a universidade. Por isso que a universidade se instalou lá onde está. Eu não me recordo o nome das irmãs lá, mas até tinha uma parente minha que estudou naquele colégio lá. E no momento em que nós nos depararmos com esse problema, nós vamos sim encontrar uma solução. Eu conversei com o advogado da família Manha Bosco, conversei com pessoas interessadas, com pessoas da família Manha Bosco,
E um acordo para o pagamento dessa área, ele é muito viável. Não há necessidade de ser do tamanho que a Justiça determinou. Lá são 190 lotes que existem lá, é 5,7 hectares daquela área toda, tirando as ruas, né? E se no momento em que houver a sentença final que a prefeitura terá que pagar, vamos sentar com a família Maia Bosco e vamos oferecer algumas alternativas para fazermos a composição dessa dívida sem prejudicar o orçamento da prefeitura. Alternativas como, a prefeitura tem N imóveis inúteis que não são utilizados, né? Vamos oferecer? Não, a família não quer esses imóveis, vamos vendê-los com o fim específico de pagar a família. Vamos entregar para a família Maia Bosco índice de construção, por que não? E, hoje, há carência de índice de construção em Caxias do Sul, para que quem está nos assistindo saiba o que é índice construtivo. É uma pessoa que quer construir um prédio de, vamos pegar um exemplo aí, de 300 metros quadrados, num terreno de 300 e de 400. É impossível, porque sempre tem que deixar uma área de acordo com o plano diretor. Então, o que ela faz? Ela compra o índice construtivo e ela pode construir o prédio dela de 300 metros quadrados no terreno de 400, desde que ela pague por esse índice construtivo. E a família teria esse índice para vender. Hoje temos carência desses itens, desse item em Caxias do Sul, que daria perfeitamente para viabilizar o pagamento da família. Também nós poderíamos fazer com que, hoje, como os imóveis lá são irregulares, não pagam IPTU. Se regularizássemos, vão começar a pagar. Poderíamos também criar uma legislação que diz que o IPTU cobrado daqueles imóveis sejam destinados para o pagamento do imóvel para a família. Então, há N maneiras de se compor um acordo sem dizer o seguinte: olha, a família não abre mão do 1 milhão que a Justiça determinou e ponto. Bom, se não houver a possibilidade de sentar e fazer um acordo, simplesmente vamos dizer, bom, então faz o seguinte, coloque a Prefeitura de Caxias no cartório, que nós não temos o que fazer. Mas eu penso que há, sim, condições de compor com a família um acordo interessante, eficiente para a prefeitura, para a família e para o morador. E uma coisa que é muito importante salientar é que existem muitos loteamentos irregulares em Caxias do Sul. E se o novo prefeito não tomar pé de toda essa situação, daqui a alguns anos nós vamos ter outros e outros e outros mais Maia Bosco para a prefeitura indenizar. Então, tem que ter muito cuidado também nessa outra parte. Candidato, a gente troca de área agora, a gente passa a questionar sobre o desenvolvimento econômico, e no seu plano o senhor propõe articular iniciativas voltadas ao desenvolvimento econômico, trabalho e geração de emprego e renda, ampliando o apoio a micro e pequenas empresas. Qual seria efetivamente a proposta para essa área? Nós temos uma proposta na área do microempreendedor individual, da microempresa e da pequena empresa, que nós, em convênio com o SEBRAE, inclusive já conversei com o SEBRAE a respeito disso, o SEBRAE é muito atuante nessa área, nós faríamos uma educação para o empreendedorismo. As pessoas que quiserem empreender, que têm dificuldade em fazer esse empreendimento, teriam na prefeitura, juntamente com o SEBRAE, a possibilidade de se inteirar de como realizar um negócio, como fazer um negócio. Ou criaríamos quase como que uma escola de empreendedores, né? Ou orientações significativas para o empreendedor. E facilitando o máximo o auxílio no momento da legalização junto à prefeitura de qualquer tipo de negócio. Pensamos até que abrir uma empresa, eu
abrir durante meus 53 anos de escritório de contabilidade, abrir milhares de empresas, deveria ser como abrir uma conta no banco, sentar no guichê e dizer, eu gostaria de abrir uma conta no banco, sim, me dá seus documentos aqui que nós vamos abrir uma conta. E a prefeitura deveria ter um raciocínio ou uma atuação bem parecida com isso. O senhor quer empreender, no mínimo o senhor vai arrumar um emprego, que é o seu, né? Agora o senhor pode levar a sua esposa, os seus filhos, que já são mais 2 empregos, quem sabe contratar mais um parente, ou mais um amigo, ou mais um conhecido, que vai criar alguns empregos. Esse empreendedor tem que chegar na prefeitura e ser recebido com o tapete vermelho. Aí, outro problema que nós temos é quanto à fuga de investimentos para Caxias, de Caxias do Sul para as cidades vizinhas, que também isso reflete na perda de empregos para a cidade. E comenta-se que, no segundo levantamento do MOB em Caxias, 40 mil empregos foram perdidos nos últimos anos em Caxias do Sul. Isso corresponde, se 40 mil empregos, cada trabalhador tenha, digamos, 3, ele mais 2 dependentes, são 120 mil pessoas que sofrem com essa perda de emprego. As empresas saem de Caxias do Sul porque recebem um incentivo de outras cidades que, às vezes, se perde no tempo. 2, 3 anos, esse incentivo não significa mais nada. Qualquer incentivo que se desse para essas empresas, elas ficariam em Caxias, porque Caxias tem uma mão de obra qualificada, Caxias tem condições de facilidade de contratar alguém de fora do estado até, ou de fora da cidade para vir para cá para trabalhar, desde que essa pessoa seja qualificada. E Caxias oferece condições para que essa pessoa tenha uma vida bem saudável, assim como tivesse numa capital ou numa cidade maior. E um incentivo mínimo que seja para esse empresário não sair de Caxias, ele fica. Ele vai analisar o seguinte, o benefício que eu estou recebendo hoje de uma outra cidade é muito bom hoje, mas com o passar de 2, 3 anos fica insignificante, né? Se nós tivéssemos, vamos ter condições de fazer loteamentos industriais e facilitar a construção de pavilhões para estabelecer empresas, também é um motivo para criar empregos. Porque veja o que ocorre hoje na prefeitura, e eu sou testemunha porque eu faço esse tipo de trabalho. O André quer se estabelecer, desculpe o exemplo, André, o André quer se estabelecer com uma indústria metalúrgica no bairro Santa Catarina. Só um exemplo, não estou dizendo que isso significa a verdade hoje, né? Mas como se fosse um exemplo. Vai lá, aluga o pavilhão do Ariel. Aí o Ariel, não, tudo certinho, pode se estabelecer. Vai lá no contador e o contador diz, olha, seu André, esse pavilhão que o senhor alugou não pode ser destinado para a indústria, é só para comércio e depósito. Por quê? Porque existe um plano diretor que diz que aquele pavilhão não pode ser para a indústria. Então, no momento em que alguém vai se estabelecer em Caxias, vai ter que ir lá na prefeitura, analisar a viabilidade de se estabelecer com uma indústria ou com comércio naquele ponto, naquele pavilhão que foi acessível a ele. Se nós tivermos um loteamento industrial, nós vamos dizer, aqui é um loteamento industrial. Qualquer pavilhão que esteja dentro desse loteamento servirá para colocar uma indústria. Isso facilita o investidor, que vai, consequentemente, criar novos empregos para Caxias. Vai fazer com que Caxias aumente a sua arrecadação, ele vai pagar mais tributos, vai criar bons empregos, e é uma situação que deve ser feita por quem conhece esse tipo de problema, como o contador Renato Toigo e como o contador Nilvo Bertola. Candidato, o senhor fez uma abordagem agora justamente sobre essa questão do desenvolvimento, e nós temos uma situação singular em Caxias do Sul. O senhor que é cidadão caxiense há muitos anos, talvez, assim como eu, nunca tenha testemunhado, né,
com mais idade que o senhor tem, tantos imóveis para alugar no centro da cidade, que são um reflexo da crise econômica que já vinha acontecendo e foi agravada pela pandemia. O senhor tem um plano emergencial para a geração de emprego e renda, para a recuperação econômica de Caxias, ainda sob a pandemia, no começo do próximo ano ou ao longo de 2021? Olha, o plano emergencial, ele parte das pessoas terem facilidade para empreender. Porque muitos desses imóveis que estão a ser locados em Caxias do Sul, eles têm dificuldade de locação porque não oferecem as condições de exigência da prefeitura ou de exigência do plano de prevenção contra incêndio. Vejam o que nós temos vivenciado. Um cliente locou uma sala para colocar uma loja. E aí foi dito para ele que teria que resolver o problema do PPCI, o Programa de Prevenção contra Incêndio. E ele realmente obedeceu, existe uma lei para isso, não dá para se estabelecer sem o PPCI, e foi atrás desse Programa de Prevenção contra Incêndio. E aí ele queria resolver o problema da sala dele, né? Aí foi dito, não, amigo, não pode ser a sua sala. Nós temos que fazer o PPCI para o prédio todo. Aí disse, mas como é que eu vou resolver o problema do PPCI do prédio todo se o prédio tem 20 salas locadas há mais de 10 anos? Né? Isso entrava o empreendedor. Isso faz com que a pessoa desanime de empreender aqui e vai empreender em outro lugar. Né? Então, o plano emergencial para a solução e a criação de empregos passa forçosamente pela facilitação da regularização dos negócios em Caxias do Sul. Candidato, também reflexo dessa crise econômica e se agravou com a crise de saúde, foi o desemprego e, por consequência, o trabalho informal. As ruas do centro de Caxias estão tomadas por trabalhadores informais. Qual é a sua solução para o comércio ambulante? Bom, eu passei pela Avenida Júlio de Castilhos, do Bar 13 até São Pelegrino, fazendo uma caminhada com meus apoiadores e vi realmente a situação desse comércio informal que existe em Caxias do Sul. É uma situação bem degradante, digamos assim, porque o lojista que paga o seu aluguel, que paga o seu funcionário, que tem o seu estoque de mercadorias, vê na frente da sua loja um ambulante irregular vendendo produtos com preço fora de mercado, digamos, com preço muito, muito baixo. Temos que regularizar isso? Sim, temos que regularizar isso. Qual é o plano do meu governo para regularizar a situação? Primeiro, nós temos que analisar que essas pessoas que estão aí foram acolhidas por Caxias. E, se foram acolhidas por Caxias, eles têm o direito de trabalhar em Caxias do Sul. E que bom que estão trabalhando, porque se não estivessem trabalhando, estariam fazendo alguma coisa, quem sabe, cometendo algum delito. Então, estão trabalhando. Nós pretendemos cadastrar essas pessoas, registrar essas pessoas na prefeitura, dentro da legislação, como microempreendedores individuais. Eles podem vender até R$5.000 por mês, né, o microempreendedor individual. Pois pretendemos verificar a origem dos produtos que eles vendem e pretendemos colocar eles vendendo esses produtos em determinados locais que não prejudiquem o comércio existente em Caxias do Sul. Que locais são esses? Olha, nós podemos colocar eles vendendo isso em parques. Por que não vender no final de semana lá na Festa da Uva? Por que não pegar uma praça, mesmo onde existia o camelódromo, e colocar as pessoas aí?
Muitos desses comerciantes ilegais que vendem esses produtos na Avenida Júlio de Castilhos, em frente às lojas, nos disseram: nós queremos sim nos regularizar, nós queremos trabalhar legalmente. É muito ruim nós não sabermos se a pessoa que está olhando o nosso produto é um fiscal que vai confiscar toda a nossa mercadoria ou é alguém que quer comprá-la alguma coisa. Então, eles também têm boa vontade de se regularizar. E nós vamos regularizar, e não é difícil, porque esse problema existiu antes do camelódromo. Então, no momento em que a prefeitura tomou a peito esse problema e resolveu criando o camelódromo, pode resolver perfeitamente criando um comércio alternativo em um local específico com pessoas regularizadas e analisando a procedência de onde vêm esses produtos, porque quem mais ganha com essa venda não é aquele senhor que está na calçada. Não, quem mais ganha com essa venda deve ser alguém que está por trás fornecendo esses produtos, porque são todos os mesmos, né? Aqui e ali os produtos são os mesmos. E muitas vezes essas pessoas estão sendo vítimas dessa pessoa, desse atravessador que não paga o seu respectivo tributo, por isso que pode vender o produto naquele preço tão barato. Candidato, uma proposta única no seu plano de governo, o senhor é o único candidato apresentando ela, é a realização da Festa da Uva anualmente. Qual seria o modelo de gestão que o senhor defende para o evento e qual a participação do município na festa? E também, aproveitando, qual o seu plano para o aproveitamento do Parque da Festa da Uva? Então, veja bem, por enquanto, eu digo assim, por enquanto sou só eu que estou apresentando essa proposta da Festa da Uva todos os anos. Daqui a pouquinho os outros também vão me copiar, porque já me copiaram muitas ideias inteligentes que eu tive no meu governo. Mas a minha ideia é o seguinte, Festa da Uva todos os anos, sim, Festa da Uva todos os anos. Temos Natal Luz todos os anos? Temos. Temos praia todo ano? Sim. Temos carnaval? Sim. Temos Oktoberfest todos os anos? Sim. Por que não Festa da Uva todos os anos? Temos vinho todos os anos? Sim. Temos uva todos os anos? Sim. Então, nós poderíamos, sim, através de participação da iniciativa privada, criarmos a Festa da Uva todos os anos. Mas, para mim, não é simplesmente uma Festa da Uva e ponto. Eu penso em fazer de Caxias do Sul uma festa única no mês de março. Quer dizer, vai conjugar a Festa da Uva com as cidades vizinhas, Festa da Vindima, com a Fenavinho de Bento Gonçalves, com Festa de Farroupilha, com o pessoal de Gramado, até o rodeio de Vacaria, por que não poderia vir para o mês de março, já que é no final de fevereiro, para ser essa festa capitaneada por Caxias do Sul, uma festa de toda a região durante todo o mês de março. Aí nós poderíamos trazer para esse mês de março muitos eventos corporativos, incentivarmos a realização de eventos corporativos. A convenção dos radialistas, por que não fazer em março, junto com a Festa da Uva? A convenção dos comerciários ou dos comerciantes, do supermercadista, dos metalúrgicos, dos contabilistas, no meu caso, que eu participei e realizei muitas. Por que não fazer no mês de março? São só 2 dias de convenção e depois a pessoa fica aqui participar de outros eventos. Veja, quando nós vamos para o Nordeste fazer uma convenção, o que se faz? A convenção começa quarta de noite, quinta todo dia e sexta todo dia. A gente compra um pacote para ir para essa convenção e já diz, bom, eu vou ficar mais 2, 3 dias, vou fazer um passeio nas dunas, vou aproveitar o sol do Nordeste. Por que não fazer isso aqui em Caxias? Por que não dizer, olha, o senhor quer ir na Festa da Uva, o preço do seu pacote é tanto. Agora o senhor pode ir para Gramado, que é mais tanto. O senhor pode também participar da Fena Vindima, que é mais tanto. O senhor pode ir no rodeio de Vacaria, que é mais tanto. O senhor pode participar de um almoço colonial muito delicioso da nossa região, no dia tal, que é mais tanto. Quer dizer, o seu pacote ficou aqui em R$3.000, que o senhor vai pagar
em 12 meses. Então, isso teria que estar pronto lá no mês de agosto, setembro, no máximo, para as agências venderem Caxias do Sul, ou venderem a festa de março de Caxias do Sul, que incluiria a festa da uva. Isso é um incremento de turismo que eu analiso que é extremamente fácil de se realizar, tendo a prefeitura e a participação de empresas privadas nesse evento, nesse grande evento, ou nesse belo evento. Candidato, nós temos mais 10 minutos de entrevista e eu gostaria de lhe propor que o senhor respondesse as próximas perguntas em 1 minuto, para que a gente possa abordar o maior número de temas. E a próxima pergunta é com relação à ocupação da festa, com a ocupação do prédio histórico da Maesa. Como é que o senhor pretende agir nessa situação? O prédio histórico da Maesa ele tem que ser ocupado urgente, porque isso aqui daqui a pouco vai começar a cair telhado, vai começar a cair parede, vai começar a cair porta, então tem que ser utilizado. Eu pretendo fazer com que, dentro do meu orçamento, haja uma diminuição de custos, e essa diminuição de custos pode ser feita assim com a alocação de secretarias lá no prédio da Maesa, secretarias afins, e que hoje estão pagando valores fora do mercado de aluguéis. Então, paga 70 mil de aluguéis, para uma secretaria pagar 70, 80 mil reais de aluguel, não precisa, vai lá para a Maesa, economiza esse dinheiro também, né? E secretarias afins, por exemplo, precisamos de Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria da Saúde, Secretaria da Segurança, essas secretarias que são afins, que uma pessoa precisa delas conjuntamente, que sejam colocadas lá. Também há condições, através da iniciativa de PPP, participação pública-privada, de fazermos restaurantes interessantes, de fazermos casas de show, de fazermos teatro naquele local, e fazermos também, naquela parte dos fundos da Maesa, fazer uma feira livre. Nós vamos para o Nordeste e todo mundo diz, vai lá, vamos ver o Ver-o-Peso, vamos ver a feira de não sei o quê. Tá, vamos. Aqui também vai ser dessa forma. Vamos lá na Maesa ver a feira, lá tem lugar para a gente almoçar, lá tem condições de assistirmos algum show. Vamos fazer isso sim com a Maesa. Candidato, na área... Está muito bem, obrigado, candidato. Na área da saúde, o senhor tem defendido nas suas manifestações a terceirização da gestão das unidades de pronto atendimento e também tem anunciado a intenção de reformar as UBSs, mas aplicando dinheiro nesse tipo de obra e não em grandes obras, construções de unidades, né? E, por fim, o senhor também coloca no plano a revisão e atualização do plano de cargos e salários dos servidores da saúde. O senhor pode discorrer um pouco sobre essas propostas? Bom, em primeiro lugar, é o seguinte, a terceirização da saúde eu não falo, não gosto e não quero. Eu digo que nós podemos estudar a administração profissionalizante das UBS e das UPAs. Nesse ponto, exatamente. Terceirização nesse ponto, da administração. Da administração, mas terceirização para quem tem expertise no assunto, ou seja, para as entidades de Caxias do Sul, como isso foi feito com a UPA lá da Zona Norte. Já temos hoje uma live sobre saúde e instituições já nos disseram, não, nós gostaríamos sim de administrar uma UBS. Então, por que não entregar uma ou duas UBS para o Hospital Pompeia administrar, para o Hospital Vivi administrar, para essas entidades que têm expertise com o SUS? Por que não? Isso me parece que é uma ideia inteligente e que vai satisfazer muito o serviço dessas UBS. E o que eu tenho dito também é o seguinte, tem muito candidato aí prometendo, não, eu vou construir uma UBS aqui, outra ali, outra lá, outra não sei aonde. Não, para aí, gente. Primeiro, eu vou revisar todas as UBSs, revitalizar as UBSs, verificar quais as que têm problemas e resolver os problemas dessas UBSs, né? Vou valorizar o médico, o enfermeiro, o assistente dessas UBS,
para que haja a diminuição de filas, porque muitas vezes a fila não é culpa nem do médico, nem do assistente, nem do enfermeiro, é de as más instalações dessas UBS. Se nós tivermos UBS com capacidade, com instalações dignas para receber o usuário, com certeza as filas diminuiriam. Depois disso, se tudo estiver de acordo, se for passada a limpa todas as UBS, sim, poderemos construir. Mas antes, vamos ver como estão as atuais. Só para não... A pergunta foi feita para 30 segundos, se o senhor puder, 40. O plano de cargos e salários dos servidores de saúde que o senhor propõe uma revisão. Não, a revisão do plano de cargos e salário dos servidores de saúde está no seguinte sentido: existem alguns servidores que têm um trabalho muito significativo e pouco valorizado. E tem outros servidores que, infelizmente, conseguiram, nós não vamos poder tirar, né? Então, a situação fica difícil nesse sentido. Mas a valorização de um servidor que realmente está fazendo a diferença para cuidar daquele senhor idoso, para cuidar daquela senhora idosa, e está ganhando um salário insignificante, sim, nós vamos fazer uma revisão interessante nesse trabalho, sim. Candidato, o senhor tem colocado no seu plano de governo a aquisição de vagas na rede privada como a principal resolução para o déficit da educação infantil. O senhor também ideia de projeção de número de vagas e do investimento que seria necessário para atender essa área? Vejam que há um déficit em torno de 2.000, 3.000 vagas de creches em Caxias do Sul. Então, dizer que eu vou construir uma creche é impossível, porque em 4 anos, se eu construir 2 creches, eu vou ser um herói. Agora, eu vou pegar assim, vou verificar as necessidades das mães que precisam colocar os filhos nas creches, vou analisar a situação de cada creche particular e comprar vagas para essas mamães poderem ir trabalhar e deixarem os seus filhos bem acomodados em uma creche. Claro que vamos verificar o custo dessas creches, vamos verificar a capacidade que elas têm para absorver essas crianças e a qualidade do serviço dessas creches. Isso sim vai ser feito no nosso governo e nós queremos diminuir, não sei se há condições de zerar esse número de déficit de matrículas em creches, né? Mas nós pretendemos, se não conseguirmos zerar, vamos chegar bem perto do zero desse número de pessoas que necessitam de creche que não tem hoje. Candidato, a atual administração do prefeito Flávio Cassina tem anunciado que pretende promover o processo licitatório de concessão do transporte coletivo ainda dentro de 2020. O senhor pretende manter aquilo que for acertado, acordado a partir desse processo ou rever como outros candidatos têm até anunciado? E como o senhor pretende atuar quanto ao valor da tarifa e às gratuidades? Eu penso da seguinte forma: o governo que está aí, bem ou mal, ele vai fazer aquilo que é bom para a prefeitura, ou bom para o cidadão. Se no momento em que, eu acredito nisso, no momento que nós chegarmos na prefeitura e analisarmos que o trabalho que esse governo fez não é satisfatório para a população de Caxias, nós vamos rever, sim, tudo que foi feito, certo? Com referência à gratuidade, a gente tem que parar para pensar, porque existe gratuidade para idosos acima de 60, que hoje eu tenho 69 e não me sinto idoso. Nós temos gratuidade uma vez por semana, uma vez por mês dos ônibus para um monte de pessoas fazerem arruaças, pegarem um ônibus para vir fazer arruaça no centro da cidade ou em determinados lugares. Nós temos gratuidade ou diminuição da passagem para o estudante, nós temos diminuição da passagem para o trabalhador, e vejam o seguinte, que tudo isso é um fator de aumento da passagem para o usuário normal, certo? Se nós começássemos a revisar essas gratuidades, eu seria o primeiro prefeito a dizer o seguinte: eu quero dar ônibus de graça para todo mundo, mas isso é impossível.
Agora, vamos rever essas gratuidades, porque essas gratuidades poderão fazer com que a passagem diminua para todo mundo. É um plano que se tem para dizer a passagem de Caxias é bastante cara, sim, mas nós podemos pensar numa forma de diminuir o custo dessa passagem. Como? Vamos analisar primeiramente essa gratuidade. Dá para fazer uma passagem por 6 horas, por exemplo. Alguém compra uma passagem e ela dura 6 horas ou dura 12 horas, né, para pegar qualquer tipo de ônibus, por que não? Então, tudo isso vai facilitar. Uma outra coisa que vai facilitar é um aplicativo que nós pretendemos colocar como se fosse um Uber para os azulzinhos, inicialmente. Então, o cara quer pegar um azulzinho, ele vai lá no aplicativo, qual é o azulzinho que eu vou pegar, para onde é que eu vou, daqui até aqui, quanto é que é a passagem. Ele vai passar daqui a meia hora na parada, eu não vou lá na parada a meia hora me expor no frio, sujeito a assalto, outras coisas mais. Eu vou ficar em casa, daqui a 5 minutos o aplicativo faz plim, e eu vou lá na parada. E depois estender esse aplicativo, em convênio com as empresas, claro, as empresas de transporte urbano, para o transporte de ônibus também. Por que não? Dá para fazer? O Uber faz no mundo inteiro, por que eu não posso fazer em Caxias? Candidato, a gente está sobre o tempo, mas antes de concluir a entrevista, gostaria de fazer a última pergunta, que é a seguinte, gostaria que o senhor respondesse, por que eu quero ser prefeito de Caxias do Sul? 1 minuto. Bom, em primeiro lugar, eu quero ser prefeito de Caxias do Sul porque eu me acho capacitado para resolver os grandes problemas que Caxias tem. Em segundo lugar, pés no chão, penso que Caxias me deu tudo que eu tenho, nasci aqui, construí família aqui, construí algum patrimônio aqui, tive 3 filhos aqui, tive 4 netos em Caxias do Sul, e agora que eu estou um pouco mais aliviado do meu trabalho do dia a dia, porque ser proprietário de uma empresa de contabilidade não é fácil, tem que trabalhar muito, eu passei por meus filhos, bom, agora quem sabe eu possa dar um pouquinho da minha expertise adquirida durante 53 anos de empresa de contabilidade, né, para a população de Caxias. Por que não? Se eu digo, todo cidadão de Caxias contribuiu com alguma coisa, nem que seja com um grãozinho de areia, para minha evolução familiar, profissional, de caráter e de tudo mais. Eu posso, sim, e acho que tenho condições de retribuir um pouquinho disso para o cidadão caxiense. Por isso que eu quero ser prefeito. E vou dizer, é um desafio bastante grande a Prefeitura de Caxias do Sul. Muito obrigado, então, candidato Renato Toigo, do PSL. Assim, encerramos esta que foi a 8ª entrevista da série que o Serra em Pauta está realizando com os candidatos a prefeito de Caxias do Sul. Esta gravação, logo a seguir, estará disponível para ser assistida e compartilhada aqui da página do Serra em Pauta no Facebook. E convidamos também a quem nos acompanha para curtir as nossas páginas no Instagram e no Twitter. André. Candidato, obrigado pela entrevista, uma boa sorte no restante da caminhada até o dia 15. Obrigado, uma boa noite, e nós convidamos a quem nos acompanha para acessar o site serraempauta.com e acompanhar os conteúdos sobre a cobertura eleitoral que vem sendo disponibilizada desde o começo de setembro, fornecendo informações para ajudar o eleitor a decidir o seu voto no dia 15 de novembro. Em virtude do feriado na segunda-feira, a próxima live acontece na terça, dia 3, às 19 horas, com o candidato Vinícius Ribeiro, do Democratas, que está à frente da coligação por uma Caxias próspera e justa. Uma boa noite a todos e obrigado pela presença. Boa noite, André. Boa noite, Ariel. Boa noite, os participantes da live.